Depois de a gente falar do seu relacionamento com a mulher, de falar das mudanças do corpo dela, chegou a hora de a gente falar sobre a relação com o seu filho. É muito importante a gente ter uma relação de afeto com o nosso filho desde o início, desde a barriga. Eu, para começar, eu sempre cantava para Ana. Eu cantava, conversava com ela na barriga, porque no momento que ela ouvia tua voz, depois que ela nascer, ela não vai precisar só da mãe para acalmar ela. Ela também vai ter o pai para acalmar, porque a primeira coisa que eles fazem para assimilar a pessoa logo que eles nascem, que eles não têm uma visão muito boa, é a voz. Eles começam a ouvir a voz do pai, da mãe e começam a se acalmar. Até tem um vídeo que a gente colocou no Ser Pai, que é eu cantando Estrela, Estrela do Vitor Ramil para Ana e ela se acalmando. E nunca sofrer, brilhar. Essa música era a mesma música que eu cantava para ela quando ela estava na barriga da Milene. E isso então fez com que ela se acalmasse quando ela estava comigo também. É tão importante a relação de afeto do pai com o seu filho, com a sua filha, e o pai ter uma paternidade ativa, o homem ter uma paternidade ativa, uma paternidade responsável, que lá no Chile eles criaram uma cartilha ou um guia sobre paternidade ativa. E nesse guia eles colocam a importância da paternidade ativa para a criança. E o que é um pai ativo? Ser um pai ativo é ter um cuidado diário com a criança e estimulá-la diariamente. É ser corresponsável pela criança, compartilhando com a mãe as tarefas domésticas, os cuidados, tais como alimentar, vestir, passear, fazer dormir, brincar, dar banho, ensinar coisas para o teu filho e para tua filha, estimular o desenvolvimento dele e criar uma maneira respeitosa, colocando limites na questão do bom trato. A questão do limite é muito importante, a criança precisa de limite. Ela vai pedir por isso. Quando chegam naqueles 2 anos que se chamam os Terribles 2, os terríveis 2 anos, é quando a criança, eles falam que a criança entra como se fosse numa adolescência. Ela vai ficar te testando sem parar. Nessas horas é preciso dar limite. Mas é preciso dar limite, dando limite com cuidado, com atenção. Sem bater, a gente não precisa bater, dar palmada numa criança. A Unicef também fala que ser um pai presente, ser um pai ativo, não implica somente ser um provedor econômico. É muito mais do que isso. A Unicef também traz dados e informações do porquê que é importante o pai ter uma relação de afeto com a criança. Ela vai melhorar a autoestima da criança, vai aumentar suas habilidades sociais, ou seja, ela vai ter mais autoestima e vai conseguir lidar melhor em sociedade, vai com os amiguinhos, com a família. E sendo um pai presente e afetuoso com a sua criança, ela vai conseguir também lidar melhor com as adversidades da vida. Tu já pensou que quando a gente tem um apoio da família, um apoio do pai e da mãe, a gente consegue lidar muito melhor com algum problema? A gente consegue conversar sobre esse problema com os pais, a gente consegue colocar para fora o que nos vai trazer uma segurança para lidar com uma situação de dificuldade. Além do mais, a gente fala aqui no Ser Pai que a criança vai aprender com o teu exemplo. Pode ficar falando para ela 1000 vezes para ela não fazer uma coisa. Se ela estiver fazendo uma vez essa coisa, ela vai fazer exatamente o que tu fez e não o que tu falou. E o exemplo de tu ser um pai presente, um pai ativo, é importante também por isso, porque ela vai se dar conta que tu tá presente no dia a dia dela, que tu tá cuidando dela, que tu tá participando do seu dia a dia, e a possibilidade do teu filho fazer isso com o teu neto é muito maior. E tu vai querer que o teu neto seja muito bem tratado, não vai? Cuida bem do teu filho, dá o exemplo para ele, seja um pai ativo, um pai presente, que estimule, que brinque, uma figura paterna relevante, positiva, que com certeza tu vai ter um neto que vai te agradecer muito por isso.